Amém, irmãos? Graça e paz. Você que tem Bíblia, nós vamos hoje falar sobre uma mulher de fé, uma mulher que viveu um milagre. E eu gosto muito dessa passagem da Bíblia, é uma passagem que muito me edifica. E eu acredito, irmãos, que assim como foi com Ana, vai acontecer com você. Você vai gerar um milagre, né? Eu acredito que eu estou diante de homens e mulheres que são agentes de milagre de Deus. Deus vai operar porque é a vontade de Deus, operar milagres na nossa vida, porque assim Ele é glorificado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, nós vamos ler apenas 2 versículos. Versículo 9, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli o sacerdote estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Irmãos, nós estamos diante de uma narrativa bíblica que Deus deixou registrado aqui, porque Ele está nessa história. Às vezes na nossa vida a gente passa por situação difícil e a gente acha que Deus não está olhando. Mas eu quero lhe dizer, Deus está olhando. A Bíblia fala em Zacarias assim: quem desprezará o dia das coisas pequenas? E nesse mesmo contexto de Zacarias, a Bíblia fala sobre os 7 olhos de Deus que estão sobre toda a terra, contemplando tudo o que acontece na terra. Irmãos, aqui nós temos uma mulher e ela tem um marido chamado Eucana. E esse marido, naquela ocasião, aquele marido ele podia ter mais de uma esposa. Então ele era casado com 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. A Bíblia diz, irmãos, que Penina tinha filhos. Versículo 2: Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Ou seja, irmãos, aqui nós estamos diante de uma família que servia a Deus. E havia um problema ali, aquela esposa não tinha filhos. E a Bíblia diz, irmãos, aqui no versículo 5, parte B: porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Versículo 6, repete: porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então aqui, irmãos, nós estamos diante de um problema, de uma mulher que servia a Deus, ela conhecia Deus, mas a Bíblia diz que era o Senhor que impedia ela de ter filhos. Sabe, irmãos, tem problema na nossa vida que só o Senhor tem a chave para resolver. Porque o crente, irmãos, ele sabe que a vida dele pertence a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que nenhum fio da nossa cabeça cai sem autorização de Deus. A sua vida está nas mãos do Senhor e é Ele que vai trazer o livramento para a sua causa. A Bíblia diz aqui no versículo 9, irmãos, que Ana se levantou. Hoje você se levantou da sua casa, se levantou do seu sofá, você deu passos de fé até aqui, a igreja, para estar junto, porque você tem uma causa que você não consegue resolver. Ana era assim, ela tinha uma causa, ela não conseguia resolver, mas ela sabia que tinha um Deus que tinha a chave para resolver aquela causa dela. Hoje você se levantou com fé, você veio porque você tem a certeza que é Deus que pode resolver essa sua situação, e eu profetizo que Ele vai resolver, e você vai estar aqui dando testemunho daquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. No versículo 10, irmãos, essa mesma mulher que depois de comer, depois de beber, ela se levanta. A Bíblia diz: ela com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Irmãos, quantos de nós, quando vamos dormir e a luz apaga, irmãos, a gente encharca o nosso travesseiro de lágrimas, porque a gente lembra daquela situação que nós estamos impotentes sem conseguir resolver. Mas eu quero lhe dizer, Provérbios fala: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Você é filho de Deus, então você é bom, e Deus tem visto as suas lágrimas.
Apocalipse fala que Deus, Ele toma as nossas lágrimas em bandejas de prata. O seu choro não é em vão. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Talvez alguns de vocês, amanhã, quando amanhecer o dia, você vai se deparar com uma boa notícia, porque é assim que o Senhor opera na vida dos seus filhos. E a Bíblia continua a relatar aqui sobre essa angústia dessa mulher. Ela tinha um sonho: eu quero ter filhos. Você tem algo aí, um sonho, algo que você queria conquistar? Talvez é a sua família aqui aos pés do Senhor. Talvez é o seu relacionamento que não está indo bem. Mas eu quero lhe dizer, assim como Ana, Deus é com você. Versículo 11, a Bíblia fala sobre uma oração que Ana fez. Olha como é que ela ora: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Irmãos, perceba que essa mulher, ela sabe com quem ela está falando, porque só ora quem tem fé, só se levanta para orar quem acredita que serve ao Senhor dos exércitos. Essa mulher chama o Deus dela Senhor dos exércitos. É esse o nosso general de guerra. Ele nunca perdeu nenhuma batalha, e aqueles que se aliam a ele são vencedores. E você faz parte desse exército, irmãos. Você nasceu para conquistar. Você nasceu, não foi para ser um fracassado, mas foi para conquistar vitórias. Ainda que hoje a sua história esteja contrária, ainda que hoje a sua realidade não seja aquilo que você está escutando, mas eu quero dizer, se você serve ao Senhor dos exércitos, sua história vai mudar, em nome de Jesus. Então ela fala: olha, Senhor, se tu lembrares da tua serva e deres um filho homem, eu vou entregar ele a ti, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela estava falando, irmãos, que aquele filho seria um nazireu de Deus. O que é um nazireu? É uma pessoa separada para Deus. Um nazireu, ele não podia se aproximar de vinho, ele não podia cortar o seu cabelo. E quando nós chegamos lá no Novo Testamento, nós entendemos, todos os crentes são nazireus porque são separados para Deus. E daqui dessa história nasce o profeta Samuel. Que homem tremendo, irmãos. Tudo gerado através de um milagre, gerado através de lágrimas, de amargura, de angústia. Sabe, isso que você está pedindo, irmãos. Talvez você olhe hoje o seu filho, ou o seu marido, ou a sua esposa. Você não vê aquilo que eu estou lhe falando, mas eu quero lhe dizer, Deus é especialista em mudar a sorte dos filhos dele. E eu creio que ele há de mudar a história da Igreja Batista da Fé do Calafate, da sua casa, da sua família, porque você é filho de Deus. Você tem uma aliança com esse Deus que não está morto. Versículo 12. Sucedeu que, perseverando ela em orar, olha, irmãos, hoje é o nosso primeiro dia que nós estamos dando início a essa caminhada de passos de fé. É a primeira quinta-feira que você, assim como Ana, se levantou. E não é por acaso que o Espírito Santo deixa registrado aqui, perseverando ela. O diabo vai fazer de tudo para lhe impedir de continuar esta jornada. Mas eu quero lhe dizer que aqueles que perseverarem até o fim vão ver o milagre acontecer. Porque Deus está de olho em você. Ele quer saber até onde você acredita nele, até onde você vai. O Benês lê um versículo tremendo no começo do culto, que diz que Deus não é homem para que minta. Logo mais você vai chegar aqui na frente e você vai falar: Senhor, durante essas próximas quintas-feiras eu vou te dar direção, passos de fé em direção a ti.
Talvez você chegou hoje aqui dizendo assim: olha, essa aí é a minha última cartada, Senhor, porque está tudo descontrolado na minha vida, nesta situação. Mas eu quero lhe dizer, dê um passo em direção a Deus e Ele vai dar o restante dos passos em direção a você. No versículo 13 a Bíblia diz: porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Elia teve por embriagada. Irmãos, olha a situação desta mulher. A Bíblia diz que Penina a irritava, zombava dela. Eu acho tremendo isso, irmãos, porque eram duas mulheres numa mesma casa. Todavia, irmãos, Ana era uma mulher má. Penina olhava para Ana e dizia assim: tu é uma terra seca, olha vários filhos que eu tenho e tu não tem nenhum. Talvez eu sirva mais ao meu Deus do que tu. Talvez tu esteja desagradando a Deus, por isso que tu não tem filho. A Bíblia diz que Penina a irritava, zombava dela, humilhava ela. Talvez, irmãos, alguns olhem para a sua história e zombem de você e perguntem: onde está o teu Deus que não arruma tuas finanças? Onde está o teu Deus que não te cura? Onde está o teu Deus que não converte os teus filhos? Mas eu quero dizer, irmãos, que Deus é especialista em pegar pessoas humilhadas e levantar do pó e colocar em lugares altos. A Bíblia diz que Deus é pai dos órfãos e das viúvas, ou seja, Deus ama pegar uma pessoa que está só, que está sendo tripudiada, para mostrar para todos: esse filho aqui é meu. E quem tem o controle da vida dele sou eu. E aqueles que zombam de você vão ter que baixar a cabeça e reconhecer verdadeiramente é um filho de Deus. E aqui, quando Ana, nesse versículo 13, ela chega no templo, a Bíblia diz que o sacerdote Eli olha para ela e diz assim: nessa hora do dia tu estás embriagada. Ou seja, irmãos, aquele homem, aquele sacerdote ali, ele julgou ela. Talvez você esteja sendo julgado. Talvez quantas vezes você se esforça e ainda lhe julgam. Mas ela, irmãos, era uma mulher tremenda. Ela tinha humildade. Irmãos, humildade precisa fazer parte do nosso caráter como discípulos de Jesus. Quem é orgulhoso não conquista nada, mas quem é humilde sobe em lugares altos. Ana, em nenhum momento ela fica com raiva daquele sacerdote. Olha como ela responde, irmãos, que mulher tremenda. Versículo 14: até quando estarás tu embriagada? Isso era o sacerdote Eli falando com ela. Aparta de ti o teu vinho. E olha como ela responde. Porém respondeu Ana e disse no versículo 15: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Olha, irmãos, como estava o coração dessa mulher. Talvez você hoje esteja aqui com o seu coração atribulado, angustiado. Você não consegue ter paz. Você assiste televisão e seus pensamentos não saem daquele problema. Você decide dormir para esquecer, mas nem dormir você consegue, porque o seu coração está atribulado. E eu quero lhe dizer que Deus estava vendo toda a situação de Ana, e Ele mudou a sorte de Ana, e vai ser assim com você. A Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher responde de forma passiva, sem ignorância. Ela podia muito bem, dar uma rabisaca para aquele sacerdote que era o líder daquele lugar e dizer assim: o senhor está louco. Mas não, irmãos, quem segue a Deus abaixa a cabeça e espera o tempo da exaltação. E ali, irmãos, no versículo 16, ela continua: não tenhas, pois, a tua serva como filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Talvez você chegou aqui, irmãos, dizendo assim: eu estou tão desgostoso da minha vida, eu não vejo mais graça nenhuma na minha vida, está tudo indo de mal a pior, eu não tenho mais nem alegria.
A minha família, a minha casa, que eu tanto apresentei ao Senhor, está totalmente fora. Era assim que essa mulher estava, desgostosa. Versículo 17. Irmãos, quando aquele homem, o sacerdote, ele ouve a resposta daquela mulher, eu acredito que o coração dele se quebranta. E ele responde, versículo 17: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Hoje você vai sair em paz, e aquilo que o seu coração deseja vai acontecer na sua vida. Porque Deus lhe trouxe aqui, não foi por acaso. Não foi você que programou estar aqui hoje. Não foi você que programou da semana passada para cá que as coisas mudassem. Mas foi Deus que mudou a situação para que um novo tempo começasse sobre a sua vida. E agora, irmãos, diante dessa bênção do líder, irmãos, é muito importante a bênção do líder. Esse líder, ele libera uma bênção sobre esta mulher. E a Bíblia diz, irmãos, no versículo 18: e disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. E assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais o mesmo. Essa mulher é de fé, irmãos. Olha só, ela tinha um problema, ela entrou ali angustiada, ela entrou ali atribulada, desgostosa da vida, mas quando ela ouviu a palavra do Senhor falado pela boca do sacerdote Eli, a Bíblia diz que o semblante dela já não era mais o mesmo. Ela saiu dali que a cara dela, o rosto dela já não estava mais amarrado. Irmãos, nós precisamos mudar as nossas atitudes. Ainda que as coisas estejam contrárias, você vai começar a falar: Deus está no controle da minha casa, a chave da minha casa está nas mãos do Senhor, e é Ele que vai mudar a minha história e a história da minha família. Agora não pode, irmãos, você sair daqui: eu não sei se Deus falou comigo, mas será que Deus vai fazer isso? Eu não sei. Não, irmãos, saia daqui com fé. Eu tenho absoluta certeza que o Senhor dos Exércitos me levou ali na igreja hoje à noite para ouvir a palavra dele, porque os meus dias de desgosto dessa vida estão contados, porque a partir de agora será só alegria na minha vida e na minha casa. A Bíblia diz, irmãos, aqui continua a narrativa, versículo 19: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa Ramá. Elcana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Olha, irmãos, quem anda com Deus sabe, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Deus não vai segurar na sua mão e vai dizer assim: olha, vamos para o passo de fé. Ele não vai fazer isso. A nossa vida tem que ser regida pelo esforço. Para chegar aqui, você se esforçou, você parou tudo porque você tem uma causa, e você está entregando hoje nas mãos do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que Ana com seu marido se levantaram de madrugada. Irmãos, quem se levanta de madrugada é porque está perdendo o melhor sono. Mas aquela mulher é esforçada. Eles se levantam de madrugada, eles vão para casa, e quando chega lá, o que Ana vai fazer, irmãos? Ela vai fazer aquilo que Deus não pode fazer com ela. Ela vai para o quarto com o marido dela, tem intimidade com ele, e ali Deus começa a gerar na vida dela um milagre chamado Samuel. Irmãos, há coisas que você precisa fazer. Oração é orar mais ação. São atitudes que você precisa tomar. E uma atitude importantíssima que você tomou hoje é você estar aqui. Era isso que Deus queria. Deus queria ver o seu interesse. Deus queria ver, será quanto isso é importante para esse meu servo? Será que essa minha serva quer mesmo isso? Mas com a sua atitude ele viu, é importante. Então vou começar a trabalhar. E aí, irmãos, já finalizando, versículo 20:
E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que não foi rápido, não foi no outro dia: olha, eu estou grávida. Passado algum tempo, eu não sei se foi uma semana, um mês, um ano, eu não sei, mas a Bíblia diz: passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho chamado Samuel. Eu não posso colocar aqui quando o seu milagre acontecer, mas eu vou lhe dizer: o seu milagre vai acontecer. Porque quem serve a Deus está já disposto, já está esperando o que Deus vai fazer. Você tem que dormir e acordar. O que será que Deus está fazendo? Como é que Ele está preparando o meu milagre? E você tem que pensar naquilo que Deus está fazendo. Mas eu quero dizer algo: Deus ainda vai lhe surpreender, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tudo que você pode pensar aí de bom, irmãos, não vai nem chegar aos pés, porque vai ser muito melhor aquilo que Deus vai fazer. E para finalizar, irmãos, eu quero versículo 24. E havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. Essa